nós vamos ter uma palavra agora. Abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17. Samuel? Que isso? Olha só, a Giovana sabe mais do que eu, pessoal. É porque é ela que faz os slides, pessoal. Giovana, muito obrigado, viu? É porque é ela que faz os slides. Eu mando para ela. Agora estou falando aqui, primeiro Reis que eu falei. Ela está aqui. Eu tinha Samuel, é Samuel. Obrigado, Giovana. 1 Samuel 17. Vamos lá? O Senhor tem uma palavra. Se você não tem o hábito de anotar, comece a anotar, queridos. Porque quando você anota, você escuta duas vezes. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Talvez uma das coisas que nós perguntamos e falamos muito para Deus é: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E olha só, queridos, 1 Samuel, capítulo 17, do 1 a 58, mas nós não vamos ler todos. Hoje nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. 1 Samuel diz assim, eu não sei se tem como, a luz aqui para mim ler, está um pouquinho complicado, eu não consigo ler. Isso, agora eu consigo. Estava boa, a luz estava boa, mas para mim ler aqui na minha Bíblia, o problema não é a iluminação, o problema é entre o púlpito e o microfone. Obrigado, André. Diz assim: ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó, Azeca, Efsidaim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Diga assim comigo: no vale de Elá. Fala assim: essa noite nós teremos. Queridos, está muito ruim. Até para ensaio está ruim. Fala assim: essa noite nós teremos que passar pelo vale de Elá. Queridos, todos nós temos que enfrentar o vale de Elá. Um dia na sua vida você vai ter que enfrentar o vale de Elá. E aqui diz assim para mim e para você: e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam no monte, de um lado da além de Israel, no outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu ao arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, da altura de 600 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça e uma escama cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos 70 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou das tropas de Israel e disse: para que sais, formando vós em linha de batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se esse puder pelejar comigo, me ferir, serei vosso servo. Porém, se eu vencer, serei então servo vosso, servo dos... Ixi, não está dando para me ler. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem. É meio complicado, né? Um gigante gritar todos os dias, 40 dias, dai-me um homem. Mas vamos lá, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvirmos mais essa noite a tua voz. Senhor, fale e não te cales. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que essa noite o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito conhecido
Talvez nós que estamos aqui no salão, você que está em casa, talvez não conhece a história do gigante Golias, não conhece a história de Davi e Golias, mas se nós formos ali no ministério infantil e perguntar para uma criança, o que você me fala sobre Davi e Golias? Todas as crianças conhecem essa história. Talvez é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, e uma das histórias que mais chama atenção, é a história entre Davi e Golias, ali no vale de Elá. Queridos, através desse texto, Deus colocou uma palavra no meu coração, e hoje eu quero falar com vocês sobre discernindo a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Talvez mais do que nunca, nesses dias, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus, queridos, vai determinar aonde a minha vida vai chegar, e aonde a sua vida vai chegar. E aqui nesse texto, eu posso ver que tem várias vozes. Lá no livro de Coríntios, capítulo 12, fala assim que no mundo há muitas vozes, e todas elas têm um significado. No mundo tem muitas vozes, querido. Se você sair hoje ali, você vai ver que tem sempre alguém falando, porque no mundo há muitas vozes, e todas elas têm um significado para mim e para você. Quando você olha, quando Adão estava ali no jardim do Éden, ele escutou a voz da tentação. Nós somos tentados todos os dias, querido, nós ouvimos tantas coisas, mas aqui nesse texto eu quero falar apenas de 4 vozes. E deixa eu te falar, nós travamos uma batalha todos os dias. Nós temos uma batalha. Sabe onde que a batalha começa? Na minha mente e na sua mente. A batalha espiritual, ela trava aonde? Aqui, ó, na minha mente e na sua mente. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, queridos. Eu olho o gigante Golias, né? O gigante Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Era grande. Era um homem que colocava medo. Mas deixa eu falar algo, queridos. Eu não vejo aqui na Bíblia nenhum momento que o gigante Golias ele venceu uma batalha. A Bíblia fala que ele era guerreiro, mas a Bíblia não mostra nenhum momento que esse gigante venceu uma batalha. E você prestar atenção, ele coloca medo no coração daquele povo. Talvez uma das coisas que mais impede de nós vivermos o novo de Deus é o medo. Eu creio que nós precisamos entrar no novo do Senhor. É um tempo de nós vivermos o novo. E uma das primeiras coisas que nos impede de viver o novo é o medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele traz angústia. O medo, ele traz ansiedade. Queridos, outra coisa que nos impede de viver o novo, ficar preso ao passado. Muitas pessoas às vezes falam assim: ah não, quando eu ia na igreja, a igreja era assim, a igreja era assado, ah, era tão bom quando era daquela forma, querido. Tem muitas pessoas saudosistas. Ah, naquela época que era assim, mas não, mas o melhor tempo de Deus é agora, queridos. Nós precisamos entrar no novo de Deus. É um novo tempo. Se nós ficarmos presos ao passado, nós nunca iremos viver o novo de Deus. Então o medo nos prende. Nós ficamos presos ao passado e nós temos medo de nos desapegar às coisas. Queridos, deixa eu falar algo. Eu tenho medo. Às vezes eu olho no meu guarda-roupa, tem tanta roupa. Eu falo assim: não, mas vai que uma hora eu preciso dessa. Vai que uma hora. Alguém já se deparou com isso? Ou foi só eu? Você olha, tem tanta coisa. Você fala assim: mas esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante. Uma senhora domingo passado chegou para mim. Ela me entregou um monte de caixa de sapato, um monte de roupa. Ela falou assim: pastor, para que eu preciso de tanto sapato se eu só tenho 2 pés?
Se eu só tenho um par de pés, para que eu preciso de tanto sapato? E tem tantas pessoas precisando. Eu olhei e pensei assim: como que eu preciso disso? Queridos, às vezes nós vamos acumulando tantas coisas, nós temos medo de nos apegar, nós temos medo do novo. Às vezes eu gosto muito disso, né? Eu uso ele como ilustração, já pedi permissão, nem sei se você lembra, o Murilim. Às vezes nós íamos fazer culto na praça. Quando nós chegava lá na praça, o Murilo chegava e falava assim: e aí, Eltinho, como que vai ser? Eu falei assim: não sei, Murilo. E toda vez ele chegava para mim: e aí, Eltinho, como que vai ser? Eu falei: não sei ainda. Ainda não sei, mas eu sei que vai ser sucesso, porque onde o Senhor coloca a mão, o Senhor abençoa. Amém, queridos? O Senhor abençoa. Então, às vezes, querido, o vale de Elá, Elá significa o lugar da decisão, o lugar de tomarmos decisões. E decisões, querido, é algo muito importante na minha vida e na sua vida, porque as suas decisões do agora vai definir o seu futuro. Então, decisões são muito importantes. Cuidado com as suas decisões. No vale de Elá, eu fico olhando, queridos, no vale de Elá, o que era mais fácil no vale de Elá? Enfrentar o gigante ou fugir do gigante? Era muito mais fácil fugir. Fugir é mais fácil do que enfrentar. Certa vez, ali no Salmo 55, Davi, ele fala algo que mexe com o meu coração. Davi, em determinado momento da vida dele, ele diz assim: quem me deras, se Deus me desse asa, eu voaria para bem longe, eu fugiria. Mas infelizmente, quem vem contra mim são aqueles que metem a mão comigo na mesa. Sabe, Davi estava falando: olha, se eu pudesse, eu ia fugir, porque quem está contra mim é meu irmão. Eu poderia tirar minha espada e acabar com tudo, mas eu não posso fazer isso. Queridos, tem momento na vida, se você quer uma transformação, se você quer uma mudança, enfrenta, porque fugir é mais fácil, mas enfrentar, ele traz uma recompensa. Quando você enfrenta, a recompensa vem, mas quando você foge, você está fadado ao fracasso. Então Davi, ele fala: quem me deras, se Deus me desse asa, eu voaria para bem longe, mas eu não posso fazer isso. Queridos, é tempo de nós enfrentarmos algo novo na nossa vida. É tempo de entrarmos numa nova dimensão, de vivermos o melhor do Senhor. Ninguém sabe o que vai acontecer, queridos. Às vezes você olha, ontem nós fomos pegos de surpresa, às 3h30, ou melhor, às 15h30, nós fomos pegos de surpresa. Uma cantora, de repente, uma notícia, estava trabalhando, foi pega de surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer na curva da vida. Eu posso estar aqui agora, queridos, e de repente, a meia hora, mas estar no meio de vocês, no vale de Elá, no vale da decisão. Quais são as decisões que eu tenho tomado na vida? Eu não sei, mas eu acho que eu vi um post. Essa cantora, ela começou cantando na Assembleia de Deus. Mas a gente olha, né, queridos, tantos cantores que começa no meio gospel, né? A gente pode ver o Michael Jackson, o Elvis Presley, o Whitney Houston, Katy Perry, e vai embora. Tanta gente que começou, porque eu falo assim que na casa de Deus, essa adoração, essa música, eu falo que é uma herança que Deus deixou para o seu povo. Quando a gente fala que nós somos um celeiro de adoradores, que adora o Pai em espírito e em verdade. Esses dias eu estava falando para Deus, eu falei: Deus, o púlpito é o meu pulmão, e te adorar é o meu respirar todos os dias.
Deus, nunca me tire do teu altar, porque se o Senhor tirar o altar, os meus pulmões param de funcionar, porque te adorar é a minha essência. Quando eu falo púlpito, não é estar aqui na plataforma, mas é nos 24 lugares, nos 4 cantos da terra. Terça-feira, quinta-feira, nós falamos para a célula: olha, essa é a última célula que nós iremos fazer online. Queridos, parece que estava tendo uma dor tão profunda na alma. Sabe por quê? Nós aprendemos fazendo, e várias pessoas me ligaram na sexta-feira e falaram assim: pastor, não vai ter mais online? Eu falei: não, nós podemos até fazer, nós vamos fazer uma outra live no final do ano. Mas eu recebi 15 ligações, querido, 15 ligações de pessoas que foram frequentes quase 2 anos, e umas 10 pessoas que estavam pessoalmente comigo falaram assim: pastor, é muito bom estar pessoalmente, mas era tão bom também ficar ouvindo pelo celular, porque estava guardado. Queridos, nós tivemos algumas lives que no final, as primeiras lives, tem mais de 1.300 visualizações. Talvez nós não alcançaríamos presencialmente mais visualização do que a rede de jovens. Pessoas dos 4 cantos aqui do Brasil, pessoas de fora mandavam mensagem. Mas deixa eu só te falar algo. Agora nós precisamos entrar num novo tempo de Deus. E a única pergunta é: Deus, o que o Senhor quer? A única coisa que eu sei é que Deus falou: agora acabou. Eu falei: Senhor, e agora? Você, vamos seguir. Igual Abraão sabia, a única coisa era onde não ficar, ele só não sabia para onde ir. E nós temos que entender o mover de Deus, querido. Aqui eu fico olhando, porque Davi, ele sabia que a luta dele, ele confiava no Deus que tinha todo o poder, o Deus Criador. Queridos, é tão interessante, porque Deus, Ele cria as coisas. Se você for ver Gênesis capítulo 1, fala assim: Deus fez as árvores, Deus fez os pássaros, Deus fez o mar. Mas no capítulo 2 fala que Deus formou. Por que no capítulo 1 fala que Deus criou, e no capítulo 2 diz que Deus formou? Há uma diferença entre criar e uma diferença entre formar. Quando Deus cria, Ele cria do nada. Ele diz: haja luz e houve luz, haja peixes e houve peixes. Mas quando Ele pega o homem do pó da terra, Deus fala assim: e eu formei o homem do pó da terra. O poder formador de Deus. Deus pode formar, mas Deus também pode criar. Há uma diferença entre criar e há uma diferença entre formar. Quando você cria do nada. Deus pode criar alguma coisa na sua vida, mas quando Deus forma, Deus está formando a partir de alguma coisa. Há uma diferença. Por isso que Deus fala que Deus formou o homem do pó da terra. Deus pode criar do nada e Deus pode formar. Eu creio que nesses dias, querido, Deus está criando algo novo nessa terra. Eu creio que eu e você, nós precisamos entrar nessa dimensão de Deus. Lá no livro de Coríntios diz assim: todos podeis profetizar. Quando eu li essa palavra hoje pela manhã, no livro de Coríntios, se os meninos lá do Data Show achar essa palavra, todos podeis profetizar, esse versículo, eu creio que chegou um tempo de nós profetizarmos naquilo que nós iremos entrar no ano de 2022. Todos podeis profetizar. A Bíblia não fala que é o pastor, a Bíblia não fala que é o líder, mas a Bíblia fala que todos podeis profetizar. 1 Coríntios 14,
todos podeis profetizar. Sabe, queridos, é um tempo de nós profetizarmos o novo de Deus. Diz assim: porque todos podeis o quê? Queridos, é só o pastor? É só o líder de célula? É só o ministro de louvor? Só o líder do teatro? Do ministério infantil? Quem pode profetizar? Fala assim: eu. Quem pode profetizar? Eu. E é tempo de nós começarmos a profetizar naquilo que nós iremos entrar nesses últimos dias. A Bíblia diz assim: porque todos podeis profetizar. Sabe como vai começar o ano de 2022? Quando você começar a gerar ele a partir de hoje. Já começou a gerar o seu ano de 2022? Como que você está gerando o seu ano de 2022? Pastor, nós estamos em novembro, mas você pode profetizar. Todos podem profetizar. E aqui a primeira voz, querido, vamos voltar aqui para o texto, porque senão eu vou entrar em outra mensagem aqui. Deixa eu voltar, né? A gente vai. A Giovana fica rindo e falando assim para mim com os olhos: não é isso que você mandou para mim, pastor. Ela olha para mim e fala assim: não é isso. Depois ela me manda mensagem: Altinho, você mudou tudo a mensagem. Assim, glória a Deus, querido. Então, a primeira voz, querido, eu quero falar com vocês sobre 4 vozes. 3 vozes que pode te paralisar, né? 3 vozes que pode fazer você desistir dos seus sonhos. Sabia que tem voz que pode fazer você desistir dos seus sonhos? A primeira voz que eu coloquei, coloca aí para mim, a voz do inimigo. Olha comigo, verso 43 e verso 44. Tem como ir colocando para mim o versículo? Porque a luz aqui não está me ajudando muito ainda. Verso 43 e 44, para nós lermos aqui no telão. A voz do inimigo: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com pau, e pelos seus deuses? Amaldiçoou o filisteu a Davi. Verso 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. A primeira voz que nós temos que vencer, querido, é a voz do inimigo. Por que a voz do inimigo? Aquela voz que vem para nos intimidar, queridos. Quantas vozes vêm para fazer com que eu e você venhamos a parar na vida? Tantas vozes, querido, que vêm para fazer com que nós venhamos a parar, desistir. E hoje eu estava vendo um podcast lá, eu achei interessante, de um jogador brasileiro. Eu falei: certo? Não, mas é isso mesmo, vocês entenderam. Uma entrevista. Eu achei interessante, querido, porque ele estava contando que quando ele foi escalado para a seleção brasileira, ele estava ali e tal, e ele foi escalado para jogar na seleção brasileira. E quando ele estava ali na abertura, né, das Olimpíadas, ele falou assim: nossa, eu vou tirar a foto, né, com os jogadores de basquete, com os jogadores, né, famosos e tal. E ele chegou perto de um jogador muito famoso, e esse jogador não quis tirar foto com ele. E ele ficou muito frustrado, né, tal, no coração. E naquele ano a seleção brasileira foi campeã. A seleção brasileira de vôlei foi campeã. Mas dizer que ficou com o coração doente, porque ele admirava aquele jogador de basquete ali dos Estados Unidos, e foi o único jogador que não quis tirar foto com ele. Ele falou assim: mas por quê? Depois eles saíram para comemorar, ele estava num salão de festa e tal, e ele viu aquele jogador de basquete, e ele estava tão empolgado que ele estava com a medalha, né, no pescoço, que ele foi campeão, com a medalha de ouro. E quando ele viu aquele jogador, chegou perto dele, levantou a camiseta, mostrou a medalha de ouro e falou assim: aquele dia você não quis tirar foto comigo, agora eu não quero tirar com você. Aí perguntaram assim para ele: ele entendeu? Ele falou assim: não, mas dentro de mim eu entendi aquela hora. Sabe, queridos, às vezes nós, né, aquela voz que vem para
dizer que nós não somos o que? Capazes. Tem uma pastora, ela é pastora, e ela tem doutorado, a doutora Rosana, eu esqueci o sobrenome dela, é Alves, ela é psicóloga, neurocientista, ela foi considerada a melhor não sei o que do Brasil, foi estudar fora e tal, e ela conta, o testemunho dela é tremendo, depois você pode pesquisar na internet. Ela, determinada vez, ela estava na escola e tal, e ela gostava de fazer apresentação. Você já viu quando os professores chamam as crianças à frente? E uma das professoras chamaram os pais dela, e ela tinha problema de audição, ela não conseguia ouvir, então ela não conseguia decorar os textos, e ela não conseguia acompanhar. Então a professora mandou um bilhete para a mãe dela, e aí a mãe dela pegou e falou assim, ela falou assim, mãe, o que está escrito? Ela falou assim, olha, a professora falou que você é uma criança brilhante, que você assim, você se supera a cada dia, papapá. Então a partir de hoje, eu e seu pai, nós vamos te ajudar, você não precisa ler. Ah não, na verdade não era audição, ela não conseguia ler, ela tinha problema na visão. Então como você não consegue ler, eu e seu pai, nós vamos te ensinar a decorar, porque você decora tão bem, é isso, né? Ela conseguia decorar, mas na verdade ela não dava conta, queridos, mas o pai e a mãe insistiam com ela, e aí ela aprendeu a decorar. Então quando as crianças chegavam para ler lá na frente, ela já chegava com o texto pronto, e falava para toda a sala de aula, porque ela queria participar. Então o pai e a mãe chegavam para ela e falavam assim, olha, você é capaz, você pode fazer. Depois que ela formou e tal, e ela falou assim, ela sempre foi uma criança mediana, mas o pai e a mãe dela falavam que ela era uma criança acima da média, e isso entrou no coração dela, por isso fez com que ela se tornasse alguém acima da média. Mas elas uma vez fizeram uma pesquisa para ver o QI dela, falou assim, não, ela era uma pessoa comum como qualquer outra, mas ela se superou a cada dia, porque ela sempre ouviu do pai e da mãe, que ela era alguém acima da média. Queridos, tanto que é importante o poder das palavras. Olha, você não tem controle sobre a boca das pessoas, mas você tem controle das suas emoções e aquilo que você ouve, aquilo que você vai guardar no seu coração. Ontem, acho que foi sexta, né Jéssica? Foi sexta que eu tive lá onde a Jéssica trabalha, e as crianças que estavam lá, eu falei assim, Jéssica, como que você consegue trabalhar aqui? Porque para mim eu pegava todas e levava para minha casa. A hora que chegou o peditinho, assim, né, o Luiz, né, falou assim, tio, você vai almoçar com a gente? Queridos, às vezes uma palavra pode mudar a sua história, uma palavra. Sabe o que ele perguntou para mim, queridos? Eu levei pipa, né Jéssica? Eu tinha levado pipa, aí eu fui levar mais pipa, que nós vamos fazer o dia da pipa e tal. E se aquilo der certo, eu quero trazer eles aqui, viu Jéssica? Para eles apresentar o teatro aqui para vocês, mas vai dar certo, em nome de Jesus, viu Jéssica? Está aqui dentro, vocês vão ver. Se tudo der certo, a Jéssica vai trazer eles, nós vamos apresentar 2 teatros com eles aqui na frente. Ele virou para mim e falou assim, tio, foi o senhor que comprou? Aí, bom, aquilo ficou na minha cabeça, terminou. Eu falei, Jéssica, por que ele perguntou se foi eu? Eu falei, porque isso é muito importante para eles. Foi você que comprou? Como se diz? Tem muito valor. Imagina se eu falar, não, eu ganhei, eu pedi. Eu falei, não, foi o tio que comprou. Ele falou, Tati. Então olha só a importância, queridos, de uma palavra e de uma atitude. Então a primeira coisa, a voz do inimigo. Eu lembro quando, na primeira série, em 1985, estudando na cartilha Caminho Suave,
Alguém estudou aqui que cartilha é caminho suave? A Betânia era da minha sala, tá, gente? Então, ela lembra que eu estudei com ela 4 anos. Então, se ela negasse, eu conto a idade dela, mas não conto a minha. Porque ela, ó, é bem mais velha do que eu. Cartilha caminho suave. Nós estudamos na primeira série, eu lembro, na primeira apresentação, que eu fui vestido de milho, a professora falou para mim assim: você não é capaz de falar em público, você nunca irá conseguir falar em público. Ela falou para mim, queridos, isso porque ela me deu um texto muito grande para decorar. Eu sou milho, bem verde e dourado, assim que apareço, eu sou dourado. Isso é de 1986. Vamos deixar 85, né, Betânia? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso me acompanhou durante anos. Eu vi uma entrevista com a Ana Paula Padrão. A primeira fita que ela deixou nos grupos bandeirantes, a chefe de reportagem chamou ela e falou para ela assim: deixa eu só te falar uma coisa, menina, você nunca será uma repórter, porque com esse material que você mostrou, vai fazer outra coisa. Hoje não, mas talvez ela já se tornou uma das maiores comunicadoras, né, do nosso Brasil, já foi uma das maiores repórteres do Brasil, Ana Paula Padrão. E ela fala, numa das palestras dela, que ela foi reprovada. O Walt Disney, ele foi mandado embora. O Walt Disney, que criou os estúdios Disney, ele foi mandado embora de um jornal por falta de criatividade. Beethoven, a professora dele de música, falou assim: olha, você não tem talento, você tem que parar com isso, porque você é desajeitado para tocar. Queridos, tem coisas, se nós tomarmos aquilo para a nossa vida, aquilo se torna uma realidade, mas você precisa tomar uma outra postura. Aqui, qual que era a voz do inimigo? Quem é você? A todo tempo, querido, nós ouvimos coisas que nós não somos capazes. Segunda voz que eu coloquei, vamos lá, segunda voz, a voz do irmão. No versículo 28, o irmão olhou para você: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? O que você está fazendo aqui de novo? E às vezes aquilo que nos desanima é quem está perto de nós. No versículo 28, verso 30, olha só: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Você, olha, você é pequeno, você não é capaz, você é só apenas mais um. E fala: seu presunçoso, a tua maldade descesse apenas para ver a peleja. Versículo 29, respondendo: o que eu fiz agora? Com essa resposta de Davi, a gente consegue entender o que Eliabe fazia. O tempo inteiro Eliabe ficava condenando ele: ó, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo isso. Davi falou assim: agora o que eu fiz? Queridos, não tem coisa pior do que isso. Você tem que ficar se justificando o tempo inteiro. Você faz algo, as pessoas te criticam. Você faz algo, as pessoas te criticam. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi. E aí, queridos, o que acontece? O tempo inteiro você tem que ficar justificando para as pessoas o que você faz, dando justificativa. É terrível você ficar dando justificativa para gente que não faz nada, porque quem fica criticando é gente desocupada. Porque se tivesse tempo, não ficava preocupado com a sua vida. Quem está preocupado é gente desocupada, porque se tivesse tempo. Há um tempo atrás, eu já ouvi cada barbaridades, queridos. Eu ouvi que durante a pandemia eu estava fazendo célula o tempo inteiro, aglomerando gente. Um dia alguém chegou e falou assim: não dou conta, não dá
dá tempo, né? Não dá tempo de responder essas pessoas, porque é gente desocupada. Tanto é que os meninos que estão aqui sabem. Quantas vezes me procuraram, pastor, que dia que vai voltar a célula? Talvez eu sou um dos últimos a voltar à célula, talvez quase dos últimos, preocupado com a vida das pessoas. Mas sabe por que está preocupado? Porque não está fazendo o que tem que fazer. Porque se estivesse fazendo, não estava preocupado com a vida do outro. Deus deu 24 horas para cuidar da sua vida. Por que tem gente que faz hora extra? Não é, pessoal? Ou eu estou falando alguma besteira? E se cuidasse da sua como devia cuidar, duro que faz meia boca. Então, se cada um fizesse aquilo que tem que fazer, então a coisa vai acontecer nesses dias. Então a segunda voz que eu vejo, queridos, Davi fala assim, mas de novo, o que foi que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Tudo que Davi fazia, ele fala assim, o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Eu creio que ele olhava para ele e falava assim, não, você fez certo, mas você vai preso a si mesmo. Já viu que tem gente que é assim? Tudo que a pessoa faz, ela olha e fala assim, não, mas você vai preso a si mesmo. Mas você vai preso a si mesmo. A pessoa vai lá e faz o que é certo, mas você vai preso a si mesmo. Queridos, eu já fui criticado por levar a cesta básica. Você já foi criticado por fazer coisa certa ou não? Te chamar e falar assim, não, mas você não pode fazer isso. Você já foi criticado ou não? Por fazer coisa correta. Eu já cheguei a um cúmulo absurdo. Não dá para falar tudo, mas vamos lá. Próxima voz. O líder destituído, vamos lá, Samuel, vamos lá, Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro, desce, desde a sua mocidade. Vamos lá, verso 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele, firei o cordeiro, tal. Verso 36. Teu servo matou tanto o leão como o urso, este circunciso. Verso 37. Disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, e do urso me livrará da mão desse filisteu. Verso 38. Saul vestiu Davi da sua armadura. Olha aqui para mim. Por que vocês acham que Saul vestiu Davi com a armadura dele? Porque a armadura de Saul era a armadura ímpar, todo mundo conhecia. Se Davi vencesse o gigante com a armadura de Saul, a glória ia para quem? Para Saul. A hora que ele vencesse com a armadura de Saul, o grande problema, queridos, que em vez de Saul lutar com Golias, Saul foi lutar com Davi. Tem muitas pessoas lutando as batalhas erradas. Muitas batalhas erradas nesses dias. As pessoas tiram o foco da batalha e colocam os olhos no lugar errado. É tempo de nós lutarmos as batalhas certas. E para terminar, queridos, coloca a próxima. Ouvindo a voz de Deus. Verso 45. Léo, me ajuda aqui fazendo um favor. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Uau! Queridos, enquanto Golias queria trazer a luta para a terra, Davi levou para os lugares celestiais. Sabe como que nós vamos vencer as batalhas, queridos? Com chá de rodela. Você vai vencer as batalhas, sabe como? Com joelhos. Deus vai te revelar coisas que você jamais imaginou. O Senhor vai te mostrar coisas que você jamais esperou. Deixa eu contar algo aqui para vocês que talvez pareça loucura.
Um dia eu fui chamado para dar um curso de teatro lá em Belém do Pará. Belém. Eu peguei o avião em Uberlândia, a escala era em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu fui pegar o voo para Belém. De repente, eu estava com a passagem na mão, não sei o que eu aprontei, cadê minha passagem aérea? Sumiu. E era aquela época, queridos, que não tinha, né, você fazer online, não tinha. Cadê minha passagem? A hora que eu olhei, eu falei assim, gente, cadê minha passagem? Lá em Belo Horizonte. De repente eu escuto assim, senhor Elton, favor chegar no guichê. Eu estava pertinho assim, ó, eu olhei, de uma pessoa com a passagem da minha mão, sabe quem que era? O Marcos, marido da Arielle, meu discípulo aqui da igreja. Ele achou minha passagem, ele foi para Belo Horizonte, estava indo lá para o norte. De repente ele olhou, viu uma passagem caída no chão, falou assim, olha aqui bem, parece o nome do Eltinho, pastor Eltinho. Foi lá entregar, a hora que chegou lá para entregar, a passagem era de quem? Aí você fala assim, não, foi coincidência? Você acha que foi coincidência? Deus, Ele sempre nos surpreende, queridos. Deus nos surpreende. Eu lembro um dia que nós estávamos lá em Treviso, na Itália, Treviso, na Itália. E o pastor olhou para mim e falou assim, Altim, vai lá e pergunta para o pessoal onde que é o cartório. Eu falei assim, eu não dou conta de falar, não dou conta de falar inglês. O único que não falava inglês era eu. Não falava inglês, nem italiano, e male, muito ruim português. Eu falei, não, vai lá, tal. Ele falou, vai lá. Eu falei, pode deixar. Eu vou lá porque aquele grupinho que está lá na frente é português. Aí cheguei perto daquele grupo e falei assim, vocês falam português? Eu falei assim, falamos, nós somos portugueses, nós somos do Brasil. Eu falei assim, vocês sabem onde fica o cartório? Eles falaram assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o cartório está fechado, porque hoje é feriado aqui em Treviso. Eu falei, nossa, nós precisávamos procurar tal, porque o Marcelo Vidotto precisa tirar a cidadania. Como que a gente faz? Ele falou assim, olha, mas tem uma coisa, a minha mãe trabalha no cartório, ela é responsável pelo cartório aqui em Treviso. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa tomar café. Voltei lá no carro, falei assim, olha, é o seguinte, o cartório está fechado, só abre semana que vem, mas se vocês quiserem, eu sei onde que mora a mulher lá do cartório. Eles falaram assim, como que você sabe disso? Eu falei assim, segredos a gente não, fé a gente não explica. Então nós fomos lá para a casa dessa senhora, sentamos, tomamos café, pegamos o nome dela. Ainda era a época do Messenger, ainda não tinha Zap, ainda não tinha. E aí pegamos o Messenger dela, tal. Aí isso era na Itália, na cidade de Treviso. Voltamos para a Inglaterra, fomos para a Suíça, para a Suécia, voltamos, fomos para a Irlanda, voltamos para a Inglaterra. Quando chegamos na Inglaterra, tal, conversando com essa senhora, ela falou assim, olha, não deu tempo de eu ver, minha cabeça não está muito boa, minha filha está passando por problema, minha filha tentou suicídio. Aí nós falamos, então vamos orar por ela, tal. Falei, como que ela está? Ela falou, eu não sei, porque ela mora na Inglaterra. Aí eu falei, mas nós estamos aqui na Inglaterra, nós podemos orar por ela. Eu falei, qual que é o bairro que ela mora? Ela falou, tal bairro, era o bairro que nós estávamos. Ela estava mais ou menos como se fosse uns 10 quarteirões da nossa casa. E nós fomos lá visitar ela e orar por ela. É coincidência? Cidade de Treviso. Depois encontramos a filha dela na Inglaterra. O Deus que nos surpreende. Quando você ouve a voz de Deus, eu tenho certeza que Deus quer surpreender a sua vida e o seu coração nessa noite.
Talvez você veio aqui nessa noite, você tenha ouvido tantas vozes, querido, vozes de pessoa, vozes do inimigo, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar agora a fechar seus olhos, você que está em casa. Sabe, a Dona Maria Badia Coronel, que o Senhor fale com a senhora aí que está do outro lado. A Roberta de Uberlândia, que o Senhor fale com você. Que o Espírito Santo fale com você agora. Sabe, que você ouça a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, fale conosco. Senhor, queremos ouvir a tua voz. No mundo há muitas vozes. A voz da incredulidade, a voz da angústia, a voz da tentação, a voz das multidões. Mas nós queremos ouvir a voz como de muitas águas, a voz do Senhor que encobre as outras vozes. Senhor, queremos ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Espírito Santo, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, aqui nesse lugar. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Senhor, que a voz do Senhor fale mais alto do que as outras vozes. Que a voz do Senhor encobre a voz do medo, a voz da angústia, a voz da depressão, a voz da incerteza, a voz das multidões, mas que a voz do Senhor fale mais alto. Queridos, você pode dizer: Senhor, que a tua voz fale mais alto no meu coração, para que eu venha viver o novo do Senhor. Senhor, que todo medo seja arrancado, que todo apego ao passado, oh Deus, fale comigo nessa noite, fale conosco nessa noite, Senhor. Queremos te ouvir, queremos te ouvir. Meu Jesus, você pode dizer: perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você que precisa de tomar uma Me decisão. leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. É o lugar mais alto que nós podemos
seus pés. Senhor, sabemos que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés do Senhor. Queridos, ninguém pode derrubar um homem e uma mulher que está aos pés da cruz. O lugar mais alto é aos pés do Senhor. Queremos estar aos teus pés, Senhor. Que aquilo que nós temos buscado no Senhor, que aquilo que a tua igreja, o teu povo tem buscado no Senhor, seja um tempo de resposta. Queridos, todos podeis profetizar. É tempo de você profetizar o novo de Deus. É tempo de você profetizar o novo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor abençoe o teu lar. Que o Senhor abençoe o teu emprego. Que o Senhor abençoe esse novo tempo sobre a sua vida. Que você viva esse novo tempo no Senhor. Que você volte para casa em segurança, debaixo da bênção, em nome de Jesus. Te espero amanhã às 9h30. Eu te espero amanhã às 18 horas. Nós teremos o almoço. Você pode procurar a Clara no final, a Clarinha. Você pode procurar a Clarinha, abençoar a vida dela e volte para casa em segurança, em nome de Jesus.